Olá pessoal, estamos de volta com um probleminha muito legal, muito maneiro, mais um probleminha se tratando de sexto ano, né? Um probleminha até certo ponto difícil, tá? Porque ele fala assim, as 10 cadeiras de uma mesa circular foram numeradas com números consecutivos de 2 algarismos. Bom, repara, de 2 algarismos você tem de 10, né, a 99, entre os quais há 2 que são quadrados perfeitos. Carlos sentou-se na cadeira com o maior número. E Janaína, sua namorada, sentou-se na cadeira com o menor número. Qual é a soma dos números dessas 2 cadeiras? Bom, esse problema daria até para utilizar raciocínios que colegas utilizaram. Corretíssimo, não estão errados não, tá? Eles raciocinaram assim. Bom, o primeiro quadrado que tem 2 algarismos é o 16. Tá? O primeiro quadrado que tem 2 algarismos é o 16. Porque o quadrado de 3 é 9. Depois você vai ter o 25. Depois você vai ter o 36. Depois você vai ter o 49. Depois você vai ter o 64. Depois você vai ter o 81. E o próximo já passa a ser número de 3 algarismos. Tá? Bom, aí os colegas perceberam o seguinte, pô, peraí, né? De 16 a 25, quantos números eu tenho? 25 menos 16, 9. Mais 1, 10. Né? Do 25 ao 36, eu teria 36 menos 25, 11. Mais 1, 12. Então, por exemplo, aqui não poderia ser. Né? Porque eu só tenho 10 cadeiras. Certo? Do 36 ao 49, eu tenho 14. Do 49, vai sempre aumentando 2. Ó. Do 49 ao 64, eu vou ter 16. E do 64 ao 81, eu vou ter 18. Tá? Então, a única possibilidade de eu ter 10 cadeiras nessas condições, com 2 quadrados, seria a cadeira 16 sendo a menor e a 25 a maior. Então você teria 41. Tá? Agora, aí nós temos alguns problemas. Tá? Nós temos alguns problemas. Por exemplo, nesse caso, foi razoável fazer isso, por quê? Foi razoável fazer isso porque os números são pequenos, né? Então foi razoável
eu usar esse tipo de raciocínio. Agora, e se eu tivesse 100 cadeiras? A coisa ia complicar, né? Se fosse uma quantidade maior de cadeiras. Tá? Bom, então qual seria, né? Talvez uma outra saída para o problema. Seria pensar o seguinte: quando eu tenho do 1 ao 4, quantos números eu tenho? Eu tenho 4 menos 1, 3 mais 1. Tá? É o último menos o primeiro mais 1. Então você vai ter 4 números. Se fosse do 1 ao 7, será que é a mesma coisa? Do 1 ao 7, eu vou ter quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o último menos o primeiro mais 1. 7. Vigora direitinho. Tá? Muito bem. Bom, como ele diz que tem 2 quadrados perfeitos que são consecutivos, eu teria que pensar em 2 quantos números existem entre 2 quadrados consecutivos. Bom, eu desenvolvendo aqui, eu vou ter a ao quadrado mais 2a mais 1 menos a2. Essa é exatamente a quantidade que eu devo somar a 1 quadrado para obter o quadrado seguinte. Para obter o quadrado seguinte. Certo? Muito bem. Então, nós vimos que para descobrir quantos números eu tenho, eu pego o último menos o primeiro mais uma unidade. Certo? O último mais o primeiro mais uma unidade. Então, considerando esse aqui o último e esse o primeiro, está faltando somar aqui mais uma unidade. E aí eu teria o quê? Eu teria as 10 cadeiras. Eu teria as 10 cadeiras. Certo? Olha, resolvendo isso, eu vou ter 10a igual a 10 menos 2, 8, a igual a 4. Se a é igual a 4, então o a mais 1 vai ser igual a quem? Igual a 5. Então as cadeiras realmente são de número 16 e número o quê? 25. Tá certo? Então o que está por trás do problema é exatamente o seguinte. É exatamente o seguinte. O maior resto possível numa raiz quadrada, ele é igual ao dobro da raiz. Porque se eu pego um quadrado e somo a ele o dobro mais 1,
eu obtenho o quadrado consecutivo. Exemplo. 5 ao quadrado. Se eu somar ele, o dobro dele, mais 1, isso vai me dar o quadrado seguinte, que é o 36. 25 mais 10, 35, mais 1, 36. Caso do 6, 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6, mais 1. Você vai obter o quê? O 49. Certo? Você vai obter o 49. O próximo, 7 ao quadrado, 2 vezes 7, mais 1, eu vou obter o 64, quadrado de 8. Tá certo? Então, o que está por trás do problema é exatamente o quê? É exatamente esse fato, que quando você tem um número que é um quadrado, e você soma a ele o seu dobro mais 1, você tem o quadrado do consecutivo dele. E entre eles, quantos números você vai ter? E entre eles, quantos números você vai ter? Você vai ter exatamente quem? Entre eles, eu tenho que separar os dois da ponta. Mas do primeiro, do B até o B mais 1, quantos números eu vou ter? Perdão. Do B ao B mais 1, eu vou ter esse número, aliás, do B mais 1 ao quadrado, né? Do B ao quadrado ao B mais 1 ao quadrado, eu vou ter esse número menos esse mais 1. E aí está o segredo do problema. 2A mais 1 é igual a 10. É igual a 10. Ele poderia ter dado, por exemplo, 12. Poderia ter dado 12. Se ele desse 12, eu teria o primeiro sendo 5, então daria 25, e o outro seria quem? 6, 36. Então, o que iria mudar de um problema para o outro seria a quantidade de quê? De cadeiras. A quantidade de cadeiras. O problema é bastante interessante, né? Eu acredito que, para um garoto de 6º ano, essa solução talvez fosse a mais adequada. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.